Sabe quando a gente está na praia, dá aquele mergulho e sem querer engole um pouco de água? E aí vem aquele gosto? Eca! Água salgada? Pois é, todo mundo já se perguntou, por que o mar é tão salgado? Parece uma pergunta simples, mas a resposta... a resposta é uma viagem incrível pela história do nosso planeta. Então, vamos mergulhar fundo nessa história. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é? E já adianto, não foi porque alguém deixou cair um saleiro gigante no oceano, viu? A verdade é muito, mas muito mais legal e acredite, começa num lugar que quase ninguém imaginaria. Para guiar a gente nessa aventura, vamos conhecer a Marina. Ela é como muita gente, adora a praia, as ondas, catar conchinha, mas aquele gostão de sal na boca sempre deixou ela com uma pulga atrás da orelha. E foi a curiosidade dela que começou tudo. E quem solta a primeira peça desse quebra-cabeça é o vovô Bento. E olha só que doideira o que ele diz. O sal vem das montanhas. Peraí, como assim? Isso vira tudo de cabeça para baixo. Mas calma, vamos entender isso direitinho. Para desvendar esse mistério, a gente precisa começar do comecinho. E o começo de tudo não está na água, não. Está na terra firme. Ou melhor, dentro das pedras. Essa comparação do vovô Bento é simplesmente genial. Pensa assim, ó, cada pedra, cada rocha, cada montanha no mundo inteiro é como um cofrinho. E dentro de cada um deles tem os tesouros escondidos, que são os minerais, guardadinhos lá há milhões de anos. E no meio desses vários tesouros tem dois que são as estrelas da nossa história, o sódio e o cloro. Sozinhos, eles são só elementos. Mas quando eles se juntam, quando dão as mãos, eles viram o cloreto de sódio, que é o nome chique, né, para o sal que a gente conhece. Ok, beleza. O tesouro tá lá, trancado às 7 chaves dentro do cofrinho de pedra. E aí vem a pergunta da Marina, que é a pergunta que não quer calar. Tá, mas como é que ele sai de lá de dentro? E a resposta é muito mais simples do que a gente pensa. A resposta é a chuva. É isso mesmo, a água da chuva funciona como uma chave mágica que vai bem devagarinho abrindo esses cofrinhos de pedra e liberando os tesouros, os minerais que estão lá dentro. Certo, então a chuva libertou o sal das pedras. Mas agora ele precisa chegar no destino final. Então começa a segunda parte dessa jornada, a grande viagem. E quem dá essa carona para o sal? Os rios. Pensa nos rios como milhares de caminhõezinhos de entrega. Cada gotinha de chuva que escorre das montanhas carrega uma quantidade minúscula, invisível, de sal. E todos esses caminhõezinhos têm o mesmo endereço de entrega, o oceano. Aí a Marina, que é muito esperta, fez a pergunta que com certeza todo mundo está se fazendo agora. Ué, vovô, se o rio leva sal, por que a água dele é doce? Eu já bebi e não senti gosto de sal. E a resposta para essa pergunta genial é uma palavra: concentração. Imagina assim, a quantidade de sal num rio é tipo uma pitadinha de açúcar numa piscina olímpica. A gente nem percebe. Só que o oceano recebe essa pitadinha de milhares de rios, todos os dias, sem parar, há muito, muito tempo. E o ponto principal é esse aqui. Esse processo todo não acontece há 1 ano, nem 100 anos. Acontece há bilhões de anos. Tenta imaginar o tanto de sal que se acumulou no mar durante todo esse tempo. É tempo pra caramba. Beleza, então, os rios fizeram as entregas. Mas ainda tá faltando uma coisinha, a peça final desse quebra-cabeça. O ingrediente secreto que faz o mar ser salgado de verdade. E essa peça que faltava é o sol. E esse jeito de explicar é muito legal. É como se o sol, bem quente lá no céu, adorasse beber a água do mar. E ele faz isso o tempo todo, em toda a superfície dos oceanos. O nome científico para isso é evaporação. O calor do sol faz a água virar um vaporzinho, que a gente nem vê, e subir para o céu. Lá em cima, esse vapor vira nuvem e depois cai como chuva de novo. O ciclo da água que a gente conhece. Só que tem um pulo do gato nesse processo. O pulo do gato é que o sol só leva a água. O sal, ele deixa para trás. É como o vovô Bento disse, a água, levinha, sobe. Já o sal é pesado, meio preguiçoso. Ele não sobe, ele fica lá no mar. Ou seja, a água pura vai embora, mas todo aquele sal que os rios trouxeram continua lá. Exatamente. A Marina matou a charada. É isso. O mar funciona como um grande panelão. Água doce chega pelos rios e água pura sai com o sol. Mas o sal que chega, esse fica preso ali, vai se acumulando e deixando a água cada vez mais salgada. E quando a gente entende todo esse caminho, nossa, olhar para o mar nunca mais é a mesma coisa. Ele deixa de ser só aquele montão de água azul.
Essa descoberta da Marina é linda, né? O oceano é, na verdade, um imenso colecionador, um baú de tesouros líquido que guarda pedacinhos de todas as montanhas do planeta. Cada gota salgada carrega um pouquinho da longa, longa história da Terra. Então, para resumir essa ópera toda, o mar salgado é o resultado de uma sopa mágica. Uma receita que tem 4 grandes cozinheiros. A chuva, que abre os cofrinhos, as pedras, que dão o tesouro, os rios, que transportam, e o sol, que concentra o sabor. Na próxima vez que alguém for à praia e sentir o gostinho salgado do mar, vai lembrar dessa jornada incrível. Uma história de paciência, de tempo e de como tudo na natureza está conectado. E isso faz a gente pensar, quantos outros segredos fantásticos como esse estão aí, escondidos, só esperando a gente fazer a pergunta certa.